Salve! Então hoje eu e o Manolo temos aqui mais uma máquina para consertar. E é isso aqui que eu ganho por consertar máquinas de outras assistências. Tudo desmontado. E o pior, não tem sequer um parafuso na placa. Placa ruim, tela manchada, trackpad ruim, teclado, enter, shift ruim. Tem alguma coisa boa nessa máquina? Mas enfim, isso não é problema meu. Eu só tenho que consertar a placa. Isso aqui tá triste. Pelo menos eu não preciso desmontar a máquina. Tá escuro aqui. Ok, então a primeira coisa que eu já reparei aqui é que a gente tem... Deixa eu ligar meu microscópio. Um componente faltando na placa. Quem tirou esse componente da placa e não colocou de volta? Selvagens. Selvagens. Ha! Um capacitor fora do lugar. Fujão. O que fizeram com essa placa, cara? O que fizeram com você? Me diz aonde que o homem mal te machucou. Ok, então a primeira coisa é colocar esse capacitor no lugar. Colocar esse chip no lugar. E a partir daí a gente pode ver o que mais a gente tem pra fazer aqui. Então vamos lá. Eu acabei de trocar a ponteira do meu ferro de solda, então eu ainda tô acostumando com essa ponteirinha mais fina. Então vamos tentar fazer isso sem tirar tudo do lugar. Ó, já comecei a fazer merda. Tem um excesso de solda, eu sei. Mas não faz mal. Depois a gente tira. Não! Não é lindo quando o chip vai pro lugar dele, sozinho? Agora a gente espera a solda secar. E empurra o chip pra baixo. Empurra o chip.
Ok, agora a gente pode tirar o excesso de solda. Um pouquinho de fluxo. E eu acabei de entortar a minha ponteira. Da hora. Isso aqui não tá funcionando muito bem com essa ponteira. É, não. Eu vou trocar de ponteira. Agora sim. Essa aqui é muito melhor. Essa aqui é uma T12 J02. Para estações de solda T12. Agora sim eu vou chegar até aqueles terminais. Ah, isso é muito melhor. Sai! Sai! Olha que linda. Agora sim tem solda em todos os terminais. Tirar esse cabelo. Sei lá o que é isso. Ah, isso é muito melhor. Se você precisa de uma ponteira J02 para um ferro de solda T12, manda uma mensagem aí. Isso que é solda. Melhor que de fábrica. Ok, vamos tirar o excesso desses caras aqui. Ou não. O que está acontecendo aqui? Ok, então agora sim a gente pode tirar algumas medidas aqui no ISL 6259. Resistência, vamos checar os resistores. Medidores de corrente, aqui eu tenho que ter 20 ohms, eu tenho 20 ohms, aqui eu tenho que ter 20 ohms, eu tenho 20 ohms, aqui eu tenho que ter cerca de 4, 5 ohms, e eu tenho 4 ou 5 ohms, e aqui eu tenho que ter cerca de 3 ohms. 3 ohms, ok. PP GT ganho curto? Não. Então agora sim a gente pode conectar a fonte e ver o que está acontecendo.
E conectando a fonte a gente tem 30 mAh de consumo. E nada de luz verde no carregador. Ok, vamos tentar com outro conector de 100. Mesma coisa. Mesma coisa. Então vamos lá. A primeira coisa a se medir quando a gente não tem uma luz verde no carregador é... Deixa aí nos comentários. PP3V42 de 3H. Zero ponto um. 0.1 quando a gente deveria ter 3.42, obviamente. Vamos ver se a gente tem um curto em PP3V42. Então resistência, placa desconectada, uma ponteira no terra e outra ponteira na linha que você quer medir. Em PP3V42 a gente tem 438 ohms. (439, 440). E vamos esperar um pouco ver se esse número sobe. E aqui eu deveria ter alguns quilo-ohms, pelo menos. 440 ohms. Vamos ver em modo diodo. Ponteira vermelha no terra. Ponteira preta onde você quer medir. 0.3. Parece ok. E agora sim, a gente tem 22 kΩ em PP3V42, o que significa que essa linha não está em curto. Então ok, vamos conferir no esquema elétrico da onde surge PP3V42. E aqui eu estou com o esquema elétrico para uma 2936 e vamos procurar PP3V42 underline G3H. E como vocês podem ver aqui, PP3V42 está chegando para alimentar esse chip. Ela não é criada aqui. Eu quero saber de onde ela é criada. Não, 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 não. Aqui. Então aqui a gente tem um chip. E aqui a gente tem PP3V42 de 3H saindo desse chip. Então aqui essa tensão é criada. E ela é criada aqui pelo U6990. Então vamos ver o que essa tensão, o que esse chip precisa para conseguir criar essa tensão. A alimentação vem aqui e vai chegar até esse chip através desse diodo aqui. D6990. Então aqui a gente tem PPVG3H, que seria a bateria, a tensão de bateria, e aqui PPD100, que seria o carregador. Ou seja, esse chip aqui ele pode ser alimentado tanto pela bateria, quando você não tem um carregador conectado, ou pode ser alimentado pelo próprio carregador. Então vamos conferir aqui se a gente tem a alimentação no U6990. Aonde que está ele? U6990. E aqui está ele. Esse é o cara. E a alimentação vem aqui do diodo. Então, quanto que a gente tem aqui de tensão? Ok, então aqui a gente tem
18.2. Ok. Não parece ter nenhuma trilha rompida, então eu não vou medir em cada pino. Eu acredito que isso aqui tá chegando aonde tem que chegar. Então vamos voltar pro esquema. O que mais a gente precisa? Time on. Tom aqui significa time on. Então a gente precisa ter certeza de que esse resistor está com o valor certo. Porque é ele quem define o tempo de funcionamento do chip. Então R6995 tem que ter 1 mega ohm. Então vamos ver aqui onde que está o R6995. E ele está ali do outro lado da placa. Ok. Então aqui está ele. Esse é o cara. E aqui a gente tem 1 mega ohm, ok. Então agora vamos conferir se a gente tem algum curto nesse capacitor ou nesse capacitor. Algum curto nesse capacitor? Não. E o outro seria esse aqui. Também não está em curto. Vamos conferir se esse resistor aqui tem 47 ohms. Tem 47 ohms. Ok, agora as coisas começam a ficar complicadas. Eu vou conferir mais uma vez a resistência de 3V42. Porque até então tudo me indica que a gente tem um problema com o SMC. 440? 440? A gente não tinha medido algo mais alto? Agora há pouco. Ok, eu vou pegar uma outra placa-mãe. Essa é uma placa que eu uso para tirar medições. Ela tá toda funcionando, mas os slots de memória estão zoados. E aqui em 3V42 a gente tem 24 kΩ. Ou seja, a gente tem sim uma resistência baixa em PP3V42 G3H. Então, agora o que eu quero fazer é ter certeza de qual lado está vindo essa resistência baixa. Então aqui no esquema elétrico a gente tem a parte da criação, que aqui é o chip, e depois a gente tem a tensão que vai para o sistema. Então eu vou remover esse indutor aqui para a gente ver de que lado está essa baixa resistência. Ok, o indutor está fora. E desse lado é a parte que vai para o sistema. E aqui é a parte da criação. E eu tenho quase certeza que o problema vai estar pro lado do sistema. E vai ser provavelmente o SMC. Então aqui a gente tem 7 mega ohms. Uma resistência muito alta. Mega ohms seriam milhões de ohms. E do outro lado a gente tem... Ué! Eu tô ficando louco? Que loucura, cara.
Que loucura, cara. Vamos colocar de volta o indutor. Cabelos. Cabelos no meu fluxo. Essa placa tá me trollando, velho. Vamos conferir de novo. E agora a gente tem vários quilômetros. É o meu multímetro que tá me trollando. Tá. Vamos lá mais uma vez. Algo de errado não tá certo aqui. Resistência? Como pode? Como pode? Ok, então o que eu vou fazer agora vai ser injetar uma tensão nessa linha para ver o consumo de corrente. E eu tô contando com a ideia de que não tem mais componentes retirados dessa placa. Ok, 3 volts. E vamos abaixar aqui a corrente para, sei lá, uns 2 amperes, tá bom? E não, a gente não tá tendo um consumo de corrente esquisito em 3V42. Então nos resta uma opção. Vamos trocar o chip que cria 3V42. O 16990. Ah, que coisa linda. Bom, eu tentei o meu melhor para não derreter um pouco do slot de memória, mas isso nem sempre é possível. Ok, vamos ver se isso fez alguma diferença.
Não, nenhuma diferença. Ainda 0.1. E esse SL6259? Ele recebe 1342. Que? What the fuck? Apesar da gente não ter 342, a gente tem 17 volts em PP Budget 3H. Isso é esquisito. Eu nunca vi isso. Vamos dar uma olhada nesse SL6259. Vamos conferir a tensão antes e depois desse diodo. Aqui eu tenho a tensão do carregador. Dezoito ponto zero cinco quatro, 18.2, tem uma queda de tensão normal de um diodo. Ok, então a gente tem a tensão de carregador. Charger assim. Ok, então vamos ver se o ISL6259 está criando 5 volts. E ele está criando 5 volts. Isso é esquisito. Isso é muito esquisito. Vamos conferir se a gente tem um curto nos MOSFETs de PPB-3H. Zero. Ok, então isso explica o porquê. A gente tem 17 volts em PPB-3H. Então o que está acontecendo aqui? Vamos aqui no esquema elétrico. Procurar por ppbus underline G3H. Ok, então o Q7030, que é o MOSFET que está em curto, esse cara aqui, ele está em curto entre source e os drenos. Então aqui a tensão de carregador que vai chegar nos drenos dele através desses dois MOSFETs aqui estão simplesmente passando direto e não sendo chaveados. É por isso que eu tenho 17 volts em PPB-G3H. E aqui a gente tem PP3V42G3H, que vai chegar aqui no ISL6259. Então a gente tem aqui esse componente que está em comum entre PPB-G3H, que está apresentando um problema, e PP3V42G3H, que também está apresentando um problema. Então, ok, vamos trocar os MOSFETs e ver se a gente tem alguma diferença. E se não tiver, a gente troca o ISL6259 também. Porque a princípio eu não acho que ele esteja defeituoso, porque ele está gerando alguns sinais que ele deveria gerar. Ok, deixa eu conferir uma coisa. Gate source em curto também.
O que pode ser do MOSFET, pode ser do ISL6259. A gente vai estar mais seguro se a gente trocar tudo de uma vez. Então vamos trocar esses MOSFETs, o ISL6259, e vamos ver o que acontece a partir daí. E a gente vai queimar um pouquinho mais esse conector da memória RAM, o slot. Mas fazer o quê? Esquenta ferro. Ok. Agora esse cara aqui tá um pouco fora de posição. Vamos arrumar ele. Perfeito. E agora vamos pegar um ISL6259 novo. Ok, então aqui estão eles, os ISL6259. Se você precisa de um, manda uma mensagem. Novinho, novinho. E vamos colocar um pouquinho de fluxo de solda. E agora, alguma diferença? Agora a gente não tem mais nem os 30 mAh de consumo. Falaram que ia mudar ainda pra melhor. Já tava bom. Não tava muito bom também.
Tá meio ruim. Tava ruim. 0.6. Ok. PPBug 3H 0.6 e 3V42. Nada? Como assim, cara? Nada? 6 horas e meia depois. Ok, então eu tinha dado uma pausa e agora eu voltei e eu acho que eu encontrei o problema. Então vamos ali no circuito integrado responsável por criar PP3V42 16990. Então o que eu fiz foi, eu estava comparando essa placa com outra placa igual e nesse ponto aqui, esse resistor R6995 time on, a gente mediu ele antes e a resistência dele tá certa. Só que é aqui que ele tá. Esse cara aqui. E se a gente pegar, vamos aqui, modo diodo, ponta vermelha no terra, ponta preta. Desse lado aqui do resistor, a gente tem 0.6. Agora desse lado a gente tem nada, aberto. E comparando aqui com essa placa, aqui desse mesmo lado a gente tem 0.5. Então vamos ver aqui aonde que esse ponto é conectado. Então aqui no board view, e aqui está esse resistor. E ele é conectado diretamente aqui com o capacitor de entrada e o diodo de entrada. Então a gente tinha dois problemas aqui com essa placa no final das contas. O primeiro problema era que, bom, PPBug 3H estava com 17 volts, porque a gente tinha um MOSFET em curto entre source e drenos, e isso foi resolvido. E agora eu não tenho mais PPBug 3H na placa, porque a gente não tem PP3V42 de 3H na placa, então não está acontecendo nada. Nem PPBug 3H vai subir e nem nada. E o motivo pelo qual a gente não tem PP3V42 de 3H, depois de todo esse processo de trocar o chip, é porque a gente tem uma trilha rompida entre aquele resistor e a entrada do chip. Ok, então o que basicamente está acontecendo aqui? A gente tem esse pino 3, time on, T-on, time on. E a gente tem aqui VIN, que é a tensão de carregador depois de passar por esse diodo aqui. E ela está alimentando aqui o chip no pino 7, está alimentando aqui no enable, pino 4. E então a gente tem alimentação e habilitação. Mas aqui a gente tem time on, tempo ligado, basicamente. E o valor desse resistor aqui é quem dita pro CI qual é o tempo de funcionamento dele. Porque internamente aqui, isso aqui é um buck converter, então ele tem dois MOSFETs internos que vão receber um sinal de PWM, vão ser chaveados e aí eles vão criar aqui os 3V42 na saída. E é esse resistor aqui que diz o tempo de funcionamento ou o duty cycle desse PWM. E isso não está acontecendo exatamente porque ele não tem o tempo de funcionamento, porque essa via aqui está rompida. Então vamos tentar consertar isso. Então a gente precisa levar um fio daqui, desse capacitor ou do diodo,
E aqui eu quero remover esse excesso de fio. E a gente vai levar esse ponto lá pro outro lado da placa. A gente vai fazer isso aqui por cima do chip. Vamos por dentro aqui desse indutor. E por aqui. E isso precisa chegar aqui nesse resistor. Deixa eu ver de qual lado. Desse lado aqui. Aqui. Então vamos colocar um pouco de solda aqui nesse resistor. Praticamente um body piercer. Ok, agora vamos ver se a gente tem alguma diferença. (12.6) não. 18 volts. Ha! Agora a gente tem uma luz verde no carregador. Mais um consumo de 0.17. Ok, progresso! Progresso! SL6259? Não. SMC? MOSFETs. Como eu tirei esses MOSFETs de uma placa-mãe? Doadora. Eu não sei se eles estão bons. Ok, progresso. Então vamos conferir agora. (3V42) 3.47, ok. PPBudge 3H 12.56 3V3. Não, será que é 5 volts S3? O que quer dizer que 3V3 S3 está presente? Não, confundi tudo. 3V3 S5, 5 volts S3. Isso. Então agora a gente tem aqui 1.05 para o chipset. Mas a gente não tem intenção de memória. E nem VCore. Ok, aqui é backlight. Significa que a gente provavelmente tem uma ventoinha rodando. Vamos conferir. Mas não, a placa ainda não vai ligar, não vai dar vídeo.
A gente tá chegando no estado S0, mas... Ok, não, nada de ventoinha. A gente tem 5 volts S0. A gente tem 5 volts S0. Essa ventoinha não tá rodando porque ela tá com problema? Deixa eu conferir. Ok, aqui eu tenho outra ventoinha. Ah, ok. A ventoinha não tá rodando porque provavelmente tem algum curto-circuito ainda nessa placa. O que acontece é que a ventoinha tá dando um tic e para. Não. A outra fez isso. Ou foi impressão minha? Ah, sim. Então eu acho que essa ventoinha tá com defeito. Então, o que acontece aqui eu vou tirar o carregador e eu vou plugar de novo. E ela faz um tic, tic, tic. Ok, então a gente tem algum curto-circuito aqui. Vamos conferir a resistência. Em CPU Record, 10 ohms. Ok. 10 ohms. 9. Ok, não é o processador. Hum, 44. 20. 225. Ok, eu vou tomar um café e já volto. 2000 anos depois. Dia seguinte, e agora a placa tá funcionando. E eu não filmei o processo porque foi simplesmente doloroso. Então, recapitulando, a gente tinha um problema no MOSFET de PPBudget3H, por isso a gente tinha 17 volts em PPBudget3H, e a gente tinha uma trilha rompida em 3V42. Então, depois que a gente resolveu esses dois problemas, além do componente que estava faltando aqui, a gente chegou no ponto em que a placa estava ligando, tirando a tensão de 1.5 volts que alimenta a memória RAM e, obviamente, o V-Core, alimentação para o processador, porque primeiro a gente precisa de 1.5 volts das memórias, depois isso que vai ligar o, o processador. E, basicamente, repetindo, é por isso que eu odeio mexer em placas que já foram mexidas por alguém, que vieram de outra assistência. E o problema com essa placa era que a gente tinha dois componentes removidos aqui, ó. Aqui. Esse resistor e esse capacitor. Eles não estavam na placa, eles tinham sido arrancados daqui. E se a gente ver aqui no board view, DD Reg Enable. Exatamente, eu estava medindo aqui a tensão de 1.5 volts da memória RAM. E esse aqui é o chip que cria essa tensão. E checando aqui, a gente tem Enable e Memory VTT Enable. Nenhum desses sinais aqui estavam chegando. Então eu cheguei ao ponto de remover o chip só para ter certeza que ele mesmo não poderia estar matando a tensão de Enable, porque às vezes isso acontece, não é muito comum. Normalmente, se ele não tem habilitação, você não culpa o chip por causa disso, ele não está sendo mandado funcionar. Mas, enfim, o problema era que
Voltando aqui no esquema, no board view. Aqui a gente tem PM Sleep S4 e deveria passar por esse resistor. E a partir daí ia se chamar DDREG Enable e esse é o sinal que ele queria habilitar aqui a tensão de 1.5 volts para memória RAM. Então, como esse resistor aqui não estava presente nem esse capacitor, e aliás, esse capacitor aqui estava sem o terminal aqui embaixo que foi arrancado. Então, primeiro eu coloquei o resistor e o capacitor e ainda não funcionou. Então, eu tive que simplesmente juntar esses dois pontos aqui com uma bolha de solda. Como vocês podem ver aqui. Essa bolinha de solda aqui que está unindo os dois componentes. Sem ela também não funcionou. Depois que eu coloquei ela, a placa voltou a ligar totalmente. Então agora aqui está o piercing que a gente fez indo para o outro lado da placa. E agora vamos testar. Eu já sei que está funcionando porque eu testei ontem à noite, mas eu não chequei se a máquina chega a subir o sistema operacional. Porque, sei lá, se tinham esses componentes retirados da placa, pode ser que tenham mais componentes retirados da placa. E mesmo que entre no sistema, pode ser que ainda tenha mais algum problema. E é por isso que eu odeio mexer em placas que já foram mexidas por alguém. Principalmente quando essa pessoa tirou componente da placa e não colocou de volta. Então deixa eu pegar um HD aqui. Ok, então aqui eu tenho meu HD de testes com uma cópia de El Capitan. E vamos conectar. Agora a gente tem uma ventoinha rodando. 800 mA, 700 mA. E bom, a máquina liga, a tela estava manchada, como já dizia na tampa. E agora eu quero só ter certeza que essa máquina está chegando a entrar no sistema operacional. Uhum. Subindo, e subindo, e subindo. Essa placa foi dolorosa de consertar. Persistência é tudo. Demora para subir, malditos HDs mecânicos. E bom, estamos no sistema operacional. Então é isso aí. Até a próxima.